deixam claro que Kardec não faz essa distinção de cores entre grupos, né? Do ponto de vista da lei divina e também da lei humana, ou seja, Deus não vai tratar de maneira desigual grupos humanos diferentes porque possuem cores diferentes ou culturas diferentes. A lei divina, Deus é justo e promove, aplica a sua lei de justiça a todos indistintamente. Não faz essas distinções. Muito menos com relação à lei humana. O espiritismo é claramente contrário à escravidão e qualquer tipo de distinção de direitos entre os grupos, né? Por distinção de cor. Então, essa é a nossa posição, né, do grupo, que não há nenhum elemento racista na obra de Kardec, no pensamento de Kardec. Bom, mas falando exatamente do item aqui 59, né? Ele vai falar exatamente sobre isso, a ideia de que o espiritismo ele se insere numa tradição de olhar todos os seres humanos como irmãos, é a chamada, além da própria caridade, né, que ele está desenvolvendo aqui no texto, a questão da fraternidade, né, de ver todos os homens como irmãos. É óbvio que é uma metáfora, né, a ideia de serem irmãos, mas no sentido de que todos têm uma igualdade perante Deus. Todos devem se ter uma vida e prezar pela harmonia, pela paz, pela boa convivência entre todos os seres humanos. E também a ideia de que todos são iguais perante a lei divina, que vão ser julgados com os mesmos critérios. Essa é a ideia de igualdade, né? Não é a ideia de que... Porque às vezes as pessoas podem confundir a igualdade. Ou seja, Deus vai tratar todos de forma igual, quer dizer, aquele que fizer o bem e que fizer o mal vão ter a mesma destinação, vão ter a mesma destinação depois da vida. Não é assim que funciona. É claro que Deus, sendo bom e justo, ele vai premiar os que fizeram o bem e vai punir os que fizeram o mal. Mas a questão é que a lei de justiça ela vai ser aplicada igualmente a todos, porque aqueles que fizeram mal vão ter a oportunidade de se redimir, de expiar aquele mal e atingir posteriormente o mesmo estado de felicidade daqueles que fizeram o bem, nesse sentido de que Deus é igual, de que Deus age com igualdade e justiça perante todos os seus filhos, né? Para usar a metáfora aí dos irmãos e filhos. É óbvio que não tem nada de família aqui, é só uma metáfora, né? Mas é mais ou menos essa a ideia, né? E aí, como o Michel lembrou, o Michel comentou e eu lembrei do texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, né? Que Kardec vai falar sobre a questão da caridade nesse capítulo, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então ele vai retomar a frase fora da igreja não há salvação, né? E vai mostrar que do ponto de vista espírita isso não faz sentido, que a pessoa, para ser salva, ela não deve necessariamente pertencer a uma seita determinada, não deve necessariamente ser adepta de uma religião determinada, mas fica muito claro que a pessoa, o que o homem deve praticar, o que ele deve fazer para ser salvo, né? Usar entre aspas aqui, que é obter a felicidade futura, o progresso, a evolução da alma, nesse sentido de salvação, né? Que é exatamente praticar a caridade, né? Resumindo aí, que é dado a todos os homens poder praticar a caridade e não pertencer a este ou aquele culto, né? Essa é a posição do Espiritismo de Allan Kardec. Então, ele vai desenvolver isso aqui, né? Estendei-vos, pois, está falando para todos os homens, né? Estendei-vos, pois, as mãos, qualquer que seja a vossa maneira de adorá-lo,
e não vos lanceis o anátema, pois o anátema é a violação da lei de caridade proclamada pelo Cristo. Lançar o anátema é condenar, né? É maldizer, perseguir, falar contra de forma muito persecutória, veemente, enfim. Então, só essa frase aqui, se os homens a praticassem verdadeiramente, já extinguiria todos os conflitos de religiões, né? E conflitos políticos também, porque no nosso mundo a gente sabe que os conflitos de religião não são meramente conflitos de religião, tem questões políticas também. Mas se nós respeitássemos a maneira de cada religião adorar a Deus, porque na nossa visão ele é um só, né? E a boa parte das religiões são monoteístas. Se cada um respeitasse a maneira de o outro adorar a Deus, a gente pouparia a humanidade de muitos conflitos e sofrimentos, né? Então, ele está tratando exatamente desse ponto da caridade, da união de todos os homens, numa união fraterna, né? Harmônica, pacífica, que é exatamente isso que o Espiritismo defende, deixando claro de novo que não há nenhum tipo de preconceito aqui, né? Castas, nem de seitas, nem de cores, né? Seria mais ou menos isso. Se o Eric quiser comentar agora, fiquem à vontade. Exatamente, né? E eu lembro aqui, como Kardec diz na Gênese, no capítulo 1, a questão da reencarnação. Pela reencarnação, qualquer tipo de preconceito se torna irracional, né? Porque o mesmo espírito pode encarnar branco, negro, homem, mulher, como diz lá, pobre ou rico. Então, a reencarnação, ela baseia numa lei da natureza a igualdade, né? Não a igualdade material nessa vida, mas a igualdade no sentido de que todos somos criados simples e ignorantes e vamos chegar todos à perfeição, né? Então, realmente, lendo esse item 59, é absurdo qualquer afirmação de que Kardec seria algum tipo de racialista, né? E como coloca aí, né, o Espiritismo veio para unir. Até por isso, na obra O que é o Espiritismo, Kardec diz, havia pessoas de várias religiões ali na sociedade, judeus, e que eram espíritas, né? Então, eles se comunicavam com os espíritos. Então, a proposta era uma ciência, não mais uma religião para disputar com as outras, que trazer essa comprovação da imortalidade, né? E aí fala, né? Você pode adorar a Deus da forma que você quiser, né? Você pode. O espiritismo não é contra culto exterior, né? O erro é trazer isso para dentro do espiritismo, mas o culto exterior em si você pode ser católico, islâmico, enfim. Mas no espiritismo o importante é a questão do pensamento, né? Da sinceridade na adoração a Deus, né? Então, o espiritismo veio para unir, né? Ele não é inimigo da religião, mas não é uma religião, né? Ele veio para unir as diferentes religiões porque comprova as bases da religião, né? Que é Deus é a imortalidade da alma. Enfim, afirma essas bases. Enfim, tem duas perguntas aqui. Eu não sei se vocês já querem ir para as perguntas ou continuamos. Podemos ir então para as perguntas. Tem uma pergunta do Luiz, mas eu vou colocar primeiro a do Mikael aqui, que eu acho tem mais relação com o tema. Ele diz uma dúvida, como comum que me vem à mente. Essa diversidade de aceitação e ecumenismo presente no espiritismo não pode levar aos perigos do relativismo? Como evitar tal mal? Não sei se o José quer começar falando que Na minha visão, não. Estou tentando pensar aqui como que o ecumenismo levaria ao relativismo. Ele está falando do relativismo epistemológico, né? No sentido de que você respeitar todas as crenças levaria